Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, né? As colegas assistentes sociais, os profissionais em serviço social. Gostaríamos de dar boa noite e agradecer, né, pela participação na nossa terceira live, né, que hoje discutiremos políticas públicas em tempos de pandemia. Né? Aí teremos a nossa professora, né, Ana Ribeiro, né, que vai participar com a gente, uma das nossas debatedoras, e também teremos a Simone Alves, do município de Alagoinhas, assistente social também, que vão fazer uma breve apresentação, tá, antes de nós começarmos realmente nosso debate, né, nosso diálogo, assim como está previsto nas nossas lives. Tá? Então, vou passar aqui para nossa amiga Simone. Né? Agora, nossa amiga Simone vai se apresentar. Tá? Boa noite a todos, boa noite à ABAPES, Associação de Assistentes Sociais do Estado da Bahia, boa noite à pessoa da presidente Mônica e todos os nossos colegas assistentes sociais, muito prazer, estou aqui essa noite fazendo essa live junto com vocês, meu nome é Simone Alves, eu moro em Alagoinhas e estou aqui para contribuir um pouco, né, sobre essa questão de políticas públicas, né, em tempos de pandemia, não é isso? Então, bem, pessoal, é o seguinte, não só o Brasil, como todo mundo, está passando por uma situação difícil, né? Nas políticas públicas, né? Esse vírus nos trouxe danos apenas não só para a saúde, mas também ele tem prejudicado na parte da educação, na parte da educação, da parte de trabalho, né? São muitas pessoas que perderam trabalhos, que ficaram em situação de vulnerabilidade social, muitas pessoas também que estão aí em isolamento social, questão de pessoas que têm comorbidades, pessoas com idade mais velha, né? Tem passado por tudo isso. Mas essa não é a primeira pandemia que a gente tem, nós já tivemos outras, né? Nós sabemos que houve outras pandemias, como a pandemia espanhola, né? Que aconteceu no ano de 1918 a 1920. Teve também a pandemia negra, que foi entre 1346 e 1353. Né? Também houve a pandemia da gripe A, que foi uma das mais recentes, que foi em 2009 e 2010. E não vamos deixar de ter pandemia. O que a gente precisa é buscar estratégias políticas para estarmos combatendo esses vírus, o que já está aí, né? E outros que possam vir, né, a nos atacar. O governo deve estar sempre criando estratégia para estar ajudando muito mais aquelas pessoas que estão em questão de vulnerabilidade social, que são as pessoas que são empregadas assalariadas, né? E aquelas até que nem trabalham, né? Que não têm emprego, que passam necessidades mesmo e que o serviço social, o SUAS, no momento, não está podendo também estar tanto em linha de frente, mas a colega Ana vai falar um pouco sobre o trabalho também, eu acredito, dos CAS, né, porque ela trabalha diretamente lá, né. Então, pessoal, é isso. Nós precisamos buscar estratégias, nós precisamos ajudar as pessoas que mais estão necessitando, nós precisamos levar a sério essa questão de pandemia, porque muitas pessoas estão saindo às ruas, não estão levando a sério essa questão de pandemia. Eu fiz até um cálculo, né, para passar para o pessoal aqui, sobre a questão, deixa eu ver aqui, eu até fiz uma pescazinha aqui disso, porque é muito importante, a questão do tanto de pessoas, né, que já morreram por causa dessa pandemia no nosso país. Estava em torno de 67.860 mortes no nosso país, né? Não, perdão, 82.356, né? E
um total hoje que nós temos de 2.227.514 pessoas contaminadas por esse vírus. E você que está em casa, às vezes acha que isso é uma brincadeira, que realmente você não vai pegar, que você tem uma imunidade maior, mas eu percebi que esse vírus ele não veio só apenas a atingir pessoas com comorbidade, com maior idade, como também já atingiu jovens, muitos jovens a gente já perdemos jovens assistentes sociais que estavam em linha de frente, né, enfermeiros, médicos, pessoas em linha de frente. Então, gostei muito da estratégia do nosso governo, né, do governador da Bahia, que procurou, né, um lugar para colocar esses profissionais, né, um hotel onde os profissionais podem ficar, para estarem isolados, né, das famílias. Alguém está dando boa noite, George Santos, boa noite, George. E é isso, gente. Fazer políticas sociais em tempo de pandemia é difícil, né? O assistente social, nesse momento, ele vai buscar aconselhar as pessoas, principalmente as pessoas que estão em linha de frente. Ele vai buscar aconselhar as pessoas que estão trabalhando na saúde, as pessoas que estão trabalhando em postos de gasolina, as pessoas que estão em serviços essenciais, para que elas realmente usem os EPIs, para que elas estejam fazendo o uso dos EPIs, né? E levar a sério essa doença, porque enquanto a gente não tiver ainda o antídoto, vamos dizer assim, para o combate, uma vacina para o combate a essa doença, realmente todos nós vamos estar vulneráveis a ela, né? Então, é isso aí o que eu tenho que falar sobre essa questão, né? Falar também que estão aí os CRAS, né? E nessa questão também de pessoas que estão em isolamento social, está uma situação em que pessoas em isolamento social estão com agressores de casa, muitas vezes a mulher que é agredida, muitas vezes é a criança que é abusada, e aí se torna muito mais difícil o trabalho para o serviço social. Como a gente encontrar, né, esses tipos de demandas para que se possa vir intervir com uma ação de orientação, né, que é o trabalho do serviço social. Tá orientando, tá encaminhando, tá ensinando que as pessoas têm os seus direitos, né? Existe uma verba do SUAS que é para que esses direitos sejam assistidos. E as pessoas pensam que é favor, mas o governo não faz favor. É um direito que você tem e que você precisa buscar os seus direitos. Entendeu? E outra coisa, existe uma diferença que as pessoas costumam a não saber separar. É a questão do assistencialismo e do serviço social, né? O assistencialismo, muitas pessoas estão fazendo, tá muito lindo agora em época de pandemia, o pessoal se juntando, né? Juntando alimento, levando para aquelas pessoas que necessitam. Isso aí, gente, é um trabalho assistencialista, é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Agora, quando você vai buscar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, habitação, esse tipo de coisa, o LOAS, que é a Lei Orgânica de Serviço Social, né? Quando vocês vão buscar isso, você está indo buscar um direito que lhe é assistido, né? E que o governo, ele dispensa verba para que esses direitos sejam chegue até vocês. E através do serviço social, vocês tenham conhecimento, né? Para estar buscando os seus direitos. E outra coisa também que eu tenho a dizer. Nós estamos em pandemia, estivemos em pandemia. E não vamos deixar de, quem sabe, futuramente ter outros tipos de pandemia. É necessário uma ação do governo, buscando recursos já para estar se preparando para que não venha ter, como está tendo, morte em massa, pessoas morrendo, né? E não ter recursos, né? Eu fico muito triste quando eu ligo, assisto o jornal e vejo, né, as coisas que têm acontecido no dia a dia. Eu quero buscar a diferença, eu estou aqui tentando buscar uma diferença na parte governamental,
e estou pré-candidata a vereadora, para que eu possa vir ajudar um pouco nas políticas públicas, tentar ajudar um pouco nas políticas públicas, porque a situação governamental, pelo menos na parte que se trata federal, não está muito bem, porque o uso da máscara, eu não comecei usando a máscara porque eu estou em casa, eu e nem os colegas, mas o uso da máscara é muito importante. O uso do óculos é muito importante. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, vamos buscar os nossos direitos, ok? Se tiver alguma pergunta, a minha fala é muito pouca, porque também é a primeira vez que eu estou na live com a Babs, né? Estou emocionada. Minha fala é muito pouca. Se minha colega Ana quiser acrescentar alguma coisa, né? Nós estamos aí para estarmos debatendo. E se surgir alguma pergunta também. É isso aí, Simone. Pessoal? Muito obrigado, né? Não se preocupe não que você vai voltar ainda, né? Tem muita coisa para se discutir. Tá? A gente vai passar para Ana Maria, porque aí ficou meio de coisa, a gente vai passar para Ribeiro, desculpe, né? Eu vou passar para Ana Ribeiro, ela vai fazer uma interlocução, né, sobre a política pública. Gente, o que é política pública? Por favor, o que é política de governo, o que é política de Estado? Quem é responsável pela política pública? Quem cria, quem pede, qual é a demanda? Né? Eu estava lendo o Leandro, é um especialista em políticas públicas, né? E ele faz um comparativo, ele faz uma analogia muito interessante. Problema público é igual a doença. Né? Política pública, o problema público é uma doença e pede um remédio. Né? Qual é esse remédio? A política pública, que é demandada pelo cidadão, que é cobrada pelo cidadão, que tem a nossa participação nesse processo. E Ana vai falar, vai discorrer um pouco, né, sobre essa participação, sobre a questão da política pública. O que é, Ana, a política pública? O que é uma política de Estado? O que é uma política de governo? Aonde que entra elas duas? Tá? Vou passar para a nossa querida professora, né, Ana Ribeiro, tá? Ela vai dialogar com vocês aí um pouquinho. Beleza? Olá, boa noite a todos. Para quem não conhece, sou Ana Ribeiro, né? Como ele me disse, sou professora. Atuo também na área da saúde, na área da assistência social. Então, assim, falar de políticas públicas é o que mais nós, assistente social, devemos saber fazer, porque é nelas que nós atuamos. Sem política pública, não existe a figura do assistente social. Porque, assim, fica muito limitado o nosso espaço socioocupacional se, de fato, não existir política pública. E o que está em voga agora, nesse momento atual brasileiro, é uma desconstrução, um desmonte das políticas públicas que começou lá em 2016 com o golpe, que a gente sabe que foi o golpe, que afastaram a presidente Dilma para usurpar o poder, para facilitar tudo que as elites econômica e financeira tinham esse desejo que fosse implantado ou implementado. E tudo começou com a famigerada PEC 241, né, da emenda constitucional, aquela que congelou os gastos públicos por 20 anos. Então, assim, aquilo ali foi desastroso. Então, assim, como a gente pode pensar que a figura do Estado está impedido de investir em novas políticas públicas se houve um congelamento por 20 anos, isso foi aprovado pelo Congresso, logo que o golpista Temer assumiu, já colocou essa proposta para ser votada, foi aprovada, né? E é o que está em voga. E agora, depois, com esse que está aí, o inominável, aí a gente vê completamente uma destruição do cenário que a gente tinha de políticas públicas
e que nos deixam, assim, desolados, porque, assim, o assistente social é a figura central da atuação nas políticas públicas, né? É onde mais a gente atua. Então, assim, se não existe política pública, a gente fica com um campo de atuação muito limitado. E como o colega Moisés falou aí, que o que existe, a gente está vendo agora atualmente um desmonte das políticas públicas e que querem desconstruir algo que dá certo, como, por exemplo, o programa Fome Zero, que dentro do programa Fome Zero existe o programa Bolsa Família, que é só um desdobramento, porque o programa Fome Zero é um programa que tem um arcabouço de políticas públicas imenso, por exemplo, da agricultura familiar, da segurança alimentar, existe muito isso, e que agora estão querendo desconstruir, quer dizer, que uma política que devia ser de Estado, a gente está vendo que é uma política de governo, porque ele quer tirar o nome, porque, segundo ele, porque foi o PT que criou, que isso é uma bobagem, gente, é algo que está dando certo. Quem critica o Bolsa Família é porque, de fato, não conhece a sua efetividade e o quão importante o Bolsa Família é para a sociedade, para a população menos assistida, a população vulnerável economicamente. Na verdade, as pessoas não são vulneráveis, tem pessoas que são vulnerados mesmo, que para sair daquela situação é muito difícil com essa fragilidade das políticas públicas que a gente está vendo agora. Então, assim, como eu atuo no CRAS, lá na política de assistência a gente, de fato, acompanha as famílias pelo PAIF, né, que é o programa. A gente vê, de fato, quais são as limitações da gente. A política de assistência social ainda é a prima pobre das políticas. Existe pouco investimento na política de assistência social. Porque, assim, diferente do que é regulamentado por lei, que está na Constituição, os repasses do governo estadual, do governo federal para os fundos estadual e municipal da educação e da saúde, que é regulamentado 12% e 20%, e agora com a aprovação do Fundeb, felizmente, né, contra o desejo do governo que queria tirar o Fundeb, e ainda agora está dizendo que aprovou, que é mentira, que a proposta dele era tirar os 6 bilhões do Fundeb para a educação, que o Fundeb foi criado, salvo engano, acho que foi 2010, acho que foi em 2010, no governo Lula, com Haddad, quando ele era ministro, e que é algo excepcional, né? Assim, o Fundeb é o que repassa o dinheiro para os municípios. Então, assim, ele queria tirar esses 6 bilhões para fazer ninguém sabe o quê, deixar os municípios ainda mais vulneráveis. A gente já sabe que a educação pública carece ainda mais de investimento, de cuidado, de zelo, porque é, de fato, uma política de Estado e não de governo. Diferente de alguns programas e projetos sociais que, infelizmente, eles são mostrados para a gente como políticas de governo e não de Estado, que o que a gente tem que lutar para que esses programas e projetos, a política de assistência social, ela é uma política de Estado, ela já é regulamentada, existe a política nacional, existe a LOAS, existe o SUAS, tudo isso foi criado nesses últimos 10, 12, 13 anos, né? Porque antes não tinha nada disso, agora existe um arcabouço de políticas públicas melhor estruturada, digamos assim. Então, assim, elas estão prontas aí, o que falta é vontade política, de fato, investir na política de assistência social, como de fato ela deve ser, porque é através da assistência social que a gente pode garantir a construção da cidadania dos sujeitos vulnerados ou dos sujeitos vulneráveis, e sem a política de assistência social, como muitos consideram como se fosse uma política que é de compra de voto, que não é nada disso. A política de assistência social, quando ela, de fato, é executada como se deve e seguir os critérios de elegibilidade para as pessoas que realmente precisam, ou vêm precisar, como está no capô, lá da Política Nacional de Assistência Social, que a gente sabe que isso, diferente do SUS,
e da educação, que são políticas universal, que estuda na escola pública, quem for lá procurar se matricular. O acesso ao SUS, ele é universal. Independe da pessoa ser pobre, rico, classe média, milionário, o que for, precisou, procurou o acesso ao SUS, ele terá atendimento. Diferente da política de assistência social, que ela não é uma política universal. Ela tem os critérios de elegibilidade para o recebimento, para este ou aquele sujeito de direito ser beneficiado com benefícios eventuais, com participar de alguns programas, benefícios eventuais ou não. Tem os critérios, porque ela não é uma política universal. O critério renda é um deles, né? Mas não somente. Porque a gente tem que ver a historicidade do sujeito, que chega até a gente para a gente atender, ver quais são as demandas. Os nossos demandantes, eles nos traz para a gente, no nosso atendimento, a sua história, né? A sua história de vida. Então, assim, a gente vai ouvir, a gente faz a visita domiciliar, os instrumentos e técnicas que a gente bem conhece, para a gente elaborar o perfil do atendimento desse sujeito, para a gente ver qual a política, qual o programa ou projeto da política de assistência social que ele poderá ser beneficiado como sujeito de direito, e não como benesse. Porque a colega Cristina que falou do programa Renda Brasil, que é justamente isso que eu tinha falado, né? Que assim, o programa Fome Zero é um programa que todo mundo é reconhecido mundialmente. Por que mudar? Porque o governo que está aí quer dizer que o tal Renda Brasil foi ele que criou e que vai aumentar o valor, mas não é bem isso. O valor será aumentado, porque o Bolsa Família tem um mínimo de R$ 89,00 para uma pessoa só, e que tem os variáveis, né? A renda variável que vai chegando a partir do número de filhos, se tem grávida, tudo isso é contado e vai aumentando o valor para o recebimento do Bolsa Família. O Renda Brasil, que está sendo anunciada pelo governo, não será algo a ser comemorado, mesmo que seja R$ 250,00, porque tem família que recebe R$ 400, 500, R$ 600 do Bolsa Família. Porque tem gente que tem 10, 12, 13. Eu acompanho a família no CRAS, que tem 13 pessoas dentro de casa. Então, essa família recebe algo em torno de R$ 600,00. Com o Renda Brasil, eles vão deixar de receber 600 e vai começar a receber 250. Só que, ainda assim, se fosse R$ 250,00 do Renda Brasil e que fosse direcionado para atender o mesmo número de pessoas, de famílias que são beneficiadas por Bolsa Família, ainda a gente poderia, assim, não vai ter grandes impactos, porque é a minoria que recebe 500, R$ 600. A média de recebimento do Bolsa Família é 200 e poucos reais mesmo, a gente só recebe 80, 120, 130, 150, essa é a realidade. Mas a questão que vai acontecer é que o alcance do programa Renda Brasil não vai ser o mesmo do programa Bolsa Família, nunca que vai ser. O que vai ser dito por ele, a gente sabe que é um governo que tem a sua base enraizada na mentira, na propagação de fake news, e que convence o seu bando de incautos também a difundir as ideias mentirosas do que diz esse governo, porque eles têm um arsenal, eles têm uma rede de propagação de fake news e de vários, são financiados com o nosso dinheiro para dizer o que o governo faz de mentira e se transforma verdade. Como diz, né, uma mentira contada várias vezes vira verdade, entre aspas, né? Então, assim, o que vai ser dito é que esse programa vai ser passado para as famílias no valor de 250, vai dizer que o Bolsa Família paga 89, que não é verdade, que é só para uma pessoa sozinha, vai diminuir algo em torno do terço de beneficiários e vai difundir a ideia que os 2/3 que serão excluídos do programa, que eram benefícios fraudulentos, porque não é assim que eles dizem, que a gente sabe, sim, que existe gente que recebe o Bolsa Família que não deveria estar recebendo. Principalmente nas cidades do interior, existe muita a politicagem, né, que as pessoas... mas é de responsabilidade do município fiscalizar o programa. O governo federal, ele repassa para os estados e os municípios, mas a atribuição principal do governo municipal
Opa, parece que deu um problemazinho aí com o link da Ana, tá? O companheiro Emanuel chegou aqui agora, está chegando aqui também, né? O parceiro de trabalho. Se apresenta aí, Emanuel. Bota a cara na tela aí. Boa noite, Emanuel. Mais do que 5% ela entrou do aí. Total das pessoas. Deixa ela continuar, depois eu entro. Voltou. Se tem fraudes, se tem pessoas recebendo que não tem perfil, então que o município fiscalize, mas penalizar a grande maioria com esse discurso mentiroso, isso é desumano, porque o que vai acontecer quando essas milhões de famílias deixar de receber o Bolsa Família, o que a gente vai ver é o retorno do Brasil para o mapa da fome, que a gente saiu depois de séculos. Há alguns anos atrás a gente tinha saído do mapa da fome, isso é fato, não sou eu que estou dizendo, são os estudos, são os dados da Unicef, são os dados da ONU, que mostram que, de fato, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Não é que o Brasil tinha acabado com a pobreza. Acabar com a fome e acabar com a miséria é diferente de acabar com a pobreza. É humanamente impossível se acabar com a pobreza de um país de 520 anos, que teve mais de 360 anos de escravidão, mais de 20 ou 30 de ditadura, que sempre foi governado pelas oligarquias, que sempre priorizou os interesses das elites econômica e financeira. Transformar essa realidade em poucos anos é muito difícil. E agora houve esse processo, né? Com esse, depois que entrou esse governo, que a gente vê que tem um viés extremamente de extrema direita, com um viés que diz conservador, que eu não sei. Conservar a pobreza e miséria não é algo que a gente espera. Por grandes mudanças impactantes no cenário das políticas, existe uma intencionalidade, né? A gente aprende na academia que não existe neutralidade, né? Tudo é feito de caso pensado, tudo é feito de modo estruturado e pensado para atender os interesses das elites econômica e financeira. E o desmonte do tripé da Seguridade Social que a gente está vendo agora nesses últimos anos. Existe um projeto de desmonte do SUS. Agora, com essa reforma, que eles chamam de reforma, que, na verdade, de fato, dificulta o acesso dele a ter o que é assegurado constitucionalmente. Então, assim, o desmonte da Seguridade Social, do tripé, que é a saúde, a assistência social e a previdência de fato, que é algo pensado para atender interesses que não é da população, não é interesse da maioria, é interesse. Infelizmente, as políticas públicas, elas são feitas, foram criadas, de fato, o governo deu de bandeja, assim, existe governo, sim, que dá ouvidos aos grupos da sociedade civil organizada e coloca na sua pauta de governo, na sua agenda governamental, ouvir a sociedade civil organizada através de associações, de sindicatos, de movimentos sociais, porque são esses grupos, essas entidades que levam consigo os interesses de quem eles realmente representam. Mas existe um desmonte estrutural, um caso pensado para desmobilizar essas categorias, que agora elas estão sendo ocupadas como subversiva, como vagabundos, que não trabalham, que são os sindicatos agora e as associações são tidos como instituições desmoralizadas por esse governo e por quem defende. Porque existe, de fato, uma ideia, uma intencionalidade de desconstruir
de desconstruir todas as ideias que venham da sociedade de reivindicação, que é levada por essas entidades, né, pelos movimentos sociais e pelas entidades de classe representativas, como as associações e os sindicatos. Então, esse desmonte não é algo assim aleatório, existe uma intenção que é, de fato, desmobilizar a sociedade e eles implantarem o seu projeto neoliberal, que é, de fato, que só beneficia as elites econômica e financeira, e tira da pauta, da agenda de governo, as reivindicações da sociedade civil organizada. Então, assim, nesse momento de pandemia, é muito triste a gente ver, assim, que, de fato, agora, nesse ano de eleição, existe muito assistencialismo, a colega Simone até falou, que, assim, é muito grave o que a gente vê quando as pessoas, o assistencialismo, quando ele é praticado por algumas entidades ou pessoas da sociedade civil organizada, apenas com o intuito de ajudar quem precisa, porque estão vulneráveis, estão precisando de alimento, isso não é prejudicial. O que é ruim mesmo é o assistencialismo eleitoreiro, que a gente vê de fato que tem. Esse assistencialismo eleitoreiro que é feito nas comunidades por alguns vereadores ou por membros de associações de bairro, que sempre tem um vereador, que tem aquilo, isso que é preocupante, porque as pessoas, quando existe a figura do doador e do recebedor, essa pessoa sempre vai ficar na mão dessa pessoa e um dia a conta chega, né? Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, e certamente isso não é interessante, não é essa política que que nós, enquanto assistentes sociais, defendemos. O que nós defendemos é política pública, de fato, que as políticas públicas sejam políticas de governo, e não, política de Estado e não de governo, porque os governos passam, o Estado ele é permanente. Então, a gente tem que lutar. Essa aprovação agora do Fundeb foi uma grande vitória. Porque, apesar do governo não querer, mas ele foi massacrado, né? Foi até muitos que ligados a ele, votou a favor, porque existe uma luta, é um desejo de toda a sociedade que de fato, a educação ela seja uma política pública prioritária. Porque só a educação transforma. Onde existe, em países em que a educação ela é priorizada, existe uma sociedade de cidadãos mais conscientes, de sujeitos que sabem que são sujeitos de fato de direito e saberá cobrar quando precisa. Porque essa ideia do assistencialismo ela é muito perversa, até porque ela favorece quem tem dinheiro. Então, os candidatos que têm muito dinheiro, eles vão muito investir nessa questão do assistencialismo, porque eles sabem que terá o retorno. Então, é muito importante o cenário que está posto agora para a gente, nós, as sociais, eu acho desolador. Não tem muita coisa que a gente pode porque assim, a política pública, quando ela é fortalecida, e quando existe política pública de fato, que seja efetivado, que nós, enquanto sociedade, estamos lá para implantar, para implementar, para oferecer a nossa atuação enquanto partícipe na construção política, a política será realizada porque a gente sabe o que é uma política pública e como ela deve ser, de fato, efetivada. De elegibilidade para o sujeito acessar essa política. E nós, como assistentes sociais, nós temos, assim, os facilitadores, digamos assim, a ponte que leva o nosso usuário a acessar essa ou aquela política pública. Nós não somos operadores do direito público, isso aí é com os advogados, né? Nós não queremos direito, mas nós facilitamos o acesso aos direitos que são garantidos constitucionalmente. Então, os direitos estão postos, as políticas estão postas, basta a gente saber como acessá-las. E a figura do assistente social é imprescindível, é indispensável na execução das políticas públicas. Então, assim, o que eu quero dizer para os colegas assistentes sociais é assim, não desanime, vamos à luta, porque a nossa profissão ela é histórica,
de luta, não foi à toa que vários dos nossos mestres foram perseguidos na época da ditadura, tiveram que ser exilados, como Mário de Yamamoto, Paulo Neto, Falejo, a gente sabe tudo isso, por conta que a nossa profissão é historicamente de luta, por isso que eu fico triste até quando eu vejo assistentes sociais defendendo projetos conservadores e neoliberais, quando eu vejo, a gente não defende partido, não é questão de partido esse ou aquele partido, isso para mim não interessa, eu nunca me filiei em nenhum, e até o momento eu não tenho interesse de disputar cargos públicos, mas quem tem, eu acho louvável, que até é interessante que tenha sujeitos com mentes pensantes e que saibam o que é uma política pública, na política mesmo, até para cobrar como ela deve ser implantada. Mas, assim, a questão de quando a gente vê assistentes sociais defendendo esse projeto que está aí, me deixa assim, tão triste, porque eu desmonto do cenário ideal para a atuação do profissional do serviço social. Se não houver política pública, nós seremos dispensados. Porque onde nós atuamos na política pública? Existe uma discussão entre os valores e o outro, que a gente sabe que nossa disputa de interdição do assistência são as retrações e as manifestações da questão social. Falei do que é o objeto de interdição do serviço social são as políticas públicas, né? E tem essa discussão entre esses nossos mestres, que eu até acho assim, mas não é o objeto central. De fato, o objeto de intervenção do assistente social, sim, porque nós atuamos nas manifestações da questão social. Que o que é a questão social? Essa relação discrepante entre capital e trabalho, que gera todas essas maneiras nas quais nós atuamos. Isso aí, minha professora Ana. Então, assim, é desolador a gente ver colegas defendendo algo indefensável. Nós temos que lutar para o fortalecimento da nossa profissão. Nós temos que lutar por políticas públicas de Estado, e não de governo. E defender claramente os anseios das políticas econômicas e que diz o nosso processo político nacional. Nós temos a liberdade de nós defendemos as políticas públicas para que entenda de fato é isso que está na lei. Nós nos tratamos. E quando a gente vê colegas que entendem Ana, seu som está travando. Seu som está travando. Seu som está travando um pouco. Seu som está travando um pouco. Mas assim, voltando. Quando eu vejo que tem colegas que defendem o indefensável, que governam claramente para as elites econômicas e financeiras, é desolador. Não é questão de defender esse ou aquele partido. A ideia é defender governos, projetos que governam, que é direcionado para atender os anseios da maioria. Que ouçam, um governo que ouça os anseios da sociedade civil organizada. Governo que priorize o controle social e não que acabe com os conceitos, como a gente viu como esse está aí. Ao começar o seu governo, o que ele fez foi que tentou acabar com todos os conselhos. Os conselhos que garantem a participação da sociedade civil organizada e as entidades de classe e as entidades de representação daquela política. Então, assim, é o contraponto do que defende o nosso projeto político, defender políticas neoliberais, defender interesses das elites econômicas e financeiras. Não foi isso que nós aprendemos no banco da faculdade. Não foi isso que nós aprendemos nos 4 anos ou 4 anos e meio, na minha época era 4 anos e meio, do que defendia o que deve ser um governo que governa de fato para atender os anseios da população. Então, assim, é muito interessante que nós, enquanto assistentes sociais, observemos o que está posto e o que nós pretendemos. Qual o cenário que eu quero atuar?
esse que está aí, que falta espaço para a nossa categoria, porque sem políticas, com o desmonte da política pública que está aí, nós estamos sendo relegados a meros atores coadjuvantes. Nós já fomos protagônicos, né? É isso aí, professora Ana. Era solicitado para tudo. Então, colegas, assim, a fala está ótima, né? Pode falar, pode perguntar, estou aqui para responder. Espero que eu tenha mostrado do meu fazer profissional. Eu atuo nas duas áreas, né, de política pública da saúde Ótimo. E da assistência. Então, estamos aqui para debater. Muito bem, companheira. Temos aí, né? Então, colocando assim a questão como a professora Ana Ribeiro falou, né? Então, nós temos políticas públicas de governo e política pública de Estado. Né? Geralmente, a política pública de governo é assistencialista. Eu estou entendendo mais ou menos assim. Né? E a política, ela não é feita pelos políticos. Ela demanda da sociedade, como eu disse anteriormente. Né? O problema público é uma doença, e o remédio é a política pública. E quem demanda isso é a sociedade. A sociedade tem que participar, o cidadão tem que ter participação nessa política. Não sei bem, não tenho esse entendimento, que eu não sou especialista em economia, mas a gente está vendo uma reforma tributária aí, que essa reforma tributária realmente está complicado. Né? E a reforma tributária é uma política pública de economia. Tivemos também a reforma da Previdência, é uma política pública previdenciária. E muitas vezes a sociedade não participou desse debate. Né? Muitas vezes, os que estavam participando participaram, mas não foi pela vontade do povo. Né? Nós temos que ter o entendimento, pelo que a Ana mesmo falou, nós temos que ter o entendimento que quando nós colocamos alguém sentado lá, na cadeira, numa Câmara de Vereadores, quando nós colocamos lá sentado, na Assembleia Legislativa, quando nós colocamos em um Congresso Nacional e em um Senado Federal, nós temos que ter o entendimento que eles são nossos representantes. Nós não temos que baixar a cabeça para eles. Eles que têm que baixar a cabeça para nós, porque eles têm que levar, né, para o governo a nossa demanda, a nossa necessidade. Então, política pública é isso. E a gente não está vendo, né, nós não estamos vendo essa formação da agenda da política pública, porque a política pública ela tem um ciclo. E nós não estamos vendo, por enquanto, né, no governo, essa formação da agenda, que é o ciclo da política pública. Né? A formulação dessas políticas públicas, nós não estamos percebendo, pelo menos eu não sou nenhum especialista em política pública, mas eu não estou vendo, leio um pouquinho, né? Entendo um pouquinho. Né? Processo de tomada de decisão, gente, nós estamos passando por uma pandemia, é a questão justamente do título da nossa live, nós estamos passando por uma pandemia onde não temos uma política pública de saúde. Não temos um médico como secretário de saúde, temos um paraquedista, infelizmente, é a verdade, temos que dizer. Vamos fazer o quê se nós não temos esse planejamento dentro do ciclo da política pública de saúde? A implementação, como é que está sendo implementado isso a nível federal? Como está sendo avaliado isso a nível federal? Infelizmente, nós estamos em um barco assim, meio à deriva. Eu estou vendo, eu estou percebendo, assim, se fala muito, conforme a companheira Ana falou, né, o Fundeb. Pronto, tivemos essa vitória com o Fundeb. Agora estamos vendo uma reforma tributária aí que está complicada. Está complicada. Uma questão de territorialidade, o Brasil tem suas diferenças territoriais. O município de Simões Filho não é igual ao município de Salvador, que não é igual ao município de Alagoinhas. Né? Temos um problema de territorialidade muito grande. Temos uma diferença social muito grande. E nós precisamos pensar nisso, ter esse entendimento. Falo muito. Colega Manuel, se apresente, boa noite.
Boa noite, companheiro Moisés, boa noite, professora Ana, a nossa pré-candidata e colega Simone. Eu gostaria de brevemente provocar algumas reflexões mais direcionadas para os nossos territórios de pertencimento, né? A gente já deve imaginar que essa crise aí, dessa pandemia, não vai passar assim tão fácil, né? Então, a gente vê os discursos, prefeito X, tá, abre, fecha, não sei, né? Tá para abrir, de repente abre e os casos aumentam e fecham. Essa situação não vai passar assim tão fácil, principalmente quando a gente está vendo esse comportamento aí inadequado, sem seguir as regras e as indicações científicas, partindo para o achismo, né, querendo todo mundo ser cientista, então a coisa começa a se complicar. Então a gente tem que ter em mente, por exemplo, essa pandemia, na melhor das hipóteses, vai permanecer aqui no nosso país, no mínimo nessa situação de abre e fecha até dezembro. Se tudo correr bem e a vacina for aprovada e começar a produção, a gente acredita que lá para março, abril, por aí, deva ter já a implementação satisfatória na população. Mas a gente tem que levar em consideração, inclusive, não é? E principalmente as políticas públicas, nesse cenário de extensão da crise pandêmica, porque ela vai se perdurar. Segundo, nós estamos vivendo no momento agora eleitoral, já estamos no período eleitoral, né? E a companheira Simone, inclusive, deve, né, como todos os candidatos com os quais nós temos contato, de provocá-los para que eles possam falar e aceitar sugestões de construir políticas públicas, já agora, para que a gente possa implementá-las imediatamente e durante esse novo governo, os novos governos municipais, né? Nós temos alguns partidos que estão já fazendo programa de governo participativo, discutindo o programa de governo participativo, e tenho visto muito pouco falar no sentido das construções dessas políticas, principalmente levando em consideração o aprendizado. Parece até que a gente aprendeu muito pouco, ou está aprendendo muito pouco durante essa epidemia. Nós, nos nossos municípios, principalmente aqueles de médio e pequeno porte, a questão, com relação à saúde, a maioria das políticas de saúde, as políticas públicas de saúde dos municípios de pequeno porte, é aquele da ambulância, né? De transferir a responsabilidade para os outros municípios, os municípios polos, e termina desaguando também em Salvador. E isso tem dado muito voto, inclusive para os candidatos a vereadores. A gente tem que ter cuidado e abrir esse debate. A política de saúde, a política de assistência social, na maioria está parada. A gente tem muita coisa para fazer, aproveitar, refazer os cadastros, o CAD único, o cadastro único, aprimorar o cadastramento de toda a situação social do município, né, econômica, do desempregado, das famílias em vulnerabilidade, do comércio informal. Então, tem uma gama de serviços para a gente debater e incluir nos planos de governos que vão começar a partir de 2021, já que uma boa quantidade deles não tem, né? Vai à deriva. Incluir a discussão dos orçamentos participativos, porque é nos orçamentos que a gente estabelece as prioridades, né? A questão da saúde também, com relação aos PSF, o Programa de Saúde da Família, que se tivessem funcionando aqueles que funcionam como deveria funcionar o programa, eu garanto que os impactos nessa pandemia estariam bem mais reduzidos. A gente conhecia as famílias, né? Os médicos e enfermeiros e agentes de saúde conhecia na palma da mão a realidade de cada família, então ficava muito mais fácil, inclusive, de manter esse diálogo, né? Esses cuidados. Aí vamos à questão da educação. A maioria do município parou.
É aquele negócio, uma boa quantidade dos gestores aproveita porque aí não tem mais gasto, reduz os gastos, não é? Reduzem os gastos e pode fazer o que quiser com o dinheiro, né? Quem fizer bom uso, ótimo, mas infelizmente não é a realidade, né? Da maioria, ou de boa parte deles. Então, é o momento da gente discutir. Estou aqui para responder. Ok. Então, só finalizando, então é o momento da gente discutir os nossos colegas que são pré-candidatos, aquelas pessoas que a gente, como assistente social, nós assistente social temos algum contato, né, temos disposição em fazer campanha, ou disposição de voltar, vamos chamá-los para o debate. É agora a hora da gente construir as políticas públicas dos próximos mandatos, que já está aí para começar, e o momento oportuno é esse agora da campanha, tá bom? Um beijo para todos e boa noite. Posso falar agora? Oi, posso falar? Estou com a fala? Ok, pessoal. Aí os momentos que eu saí, que eu fiquei meio sem internet. Eu vou chegar aí na fala do colega, da pergunta sobre a questão da pré-candidatura a vereadora em Alagoinhas. Quero falar, em primeiro lugar, eu quero relembrar sobre o que a colega Ana estava falando, do Bolsa Família. Quero dizer que eu não só sou assistente social, mas eu também sou agente comunitária de saúde. O colega falou aí um pouco sobre aquilo que a gente vive, né? A realidade do dia a dia das pessoas, das casas, da sua situação, aqueles que têm vulnerabilidade social, aqueles que têm algumas necessidades. Sobre a fiscalização do Bolsa Família, o trabalho que a gente tem feito, o peso do Bolsa Família das crianças, aquele que é exigido, e que eles têm isso como se fosse uma fiscalização, quando, na verdade, nós sabemos que, como a companheira Ana falou, tem muita gente aí sendo beneficiada e sem ter o direito a esse benefício. Agora, cabe às autoridades competentes, cabe ao Poder Legislativo procurar buscar essa fiscalização. Quanto a questões de projeto, nós sabemos que projetos são criados e feitos pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo é representante do povo. Eu estou aqui, eu coloquei meu nome, eu fui recebida pela ABAPES através da nossa presidente Mônica, fui recebida por todas essas pessoas, por ser assistente social, e porque, assim, eu acredito que se a gente quer fazer a diferença, se a gente quer ver as coisas mudar, a gente precisa dar um passo. Então, eu estou dando um passo com essa pré-candidatura. Eu não sou bandeira nenhuma de questão de política. Eu estou no Avante, né, que também o Sargento Isidório, que já tem um trabalho social, que é um trabalho aí no Doutor Jesus, já faz um trabalho maravilhoso, ele também está pré-candidato a prefeito, parece, de Salvador, e nós estamos aí nessa luta, nesse trabalho para mudar. Eu coloquei meu nome à disposição de todos os colegas assistentes sociais, porque eu coloquei meu nome, porque nós estamos precisando conquistar muitas coisas. Nossa associação está buscando essas conquistas e a gente precisa de representantes que possam estar cobrando aos poderes executivos aquilo que eles nos prometeram e não cumpriram. Como, por exemplo, o assistente social era para estar inserido, o colega falou aí agora sobre os PSFs. Conheço PSF que eu trabalho há 24 anos na saúde e uns 15 anos por aí que a gente tem PSF aqui no município de Alagoinhas. Eu posso garantir para você que os profissionais têm feito de tudo para dar o seu melhor para o paciente, para o usuário. Mas, às vezes, nós sabemos que, em questão política, há muitas faltas, né? A falta de médico, às vezes a falta do enfermeiro, às vezes a falta de EPIs, né? Então, são acontecimentos que ocorrem realmente nos municípios, não só de Alagoinhas, como todos os outros municípios. Alguém está me fazendo uma pergunta, depois você me fala, porque eu não estou vendo direito. Aqui estão me perguntando, Simone, cita-se, eu não sei, não vi direito. Cita-se os desafios, ação e educação em saúde e falta de interdisciplinar. Realmente, na questão que se refere à educação,
O prefeito teve uma ação aqui com as escolas municipais, ele passou a dar cesta básicas, porque, segundo ele, né, os estudantes iam para a escola porque tinham necessidade, tinham fome e que precisavam de comer. Teve famílias que 5, 6 pessoas tinham filho, receberam 5, 6 cestas básicas, algo que poderia ser distribuído de uma forma diferenciada para outras famílias que necessitassem. Por isso, eu volto a repetir, a necessidade do serviço social no âmbito escolar e no âmbito dos PSFs, que era o que eu estava falando, que, juntamente com os agentes comunitários de saúde, o serviço social vai poder fazer a análise, né, da problemática social de cada família, para que esses recursos que vêm já do SUAS, né, já possam ser em direção que realmente necessitam. Eu não entendi direito algumas perguntas que fizeram, se o colega Moisés puder repetir as perguntas, eu posso estar, né, interagindo aí com o pessoal e respondendo, eu estou aqui para isso. Pronto, beleza, tranquilo. É que eu estava esperando a sua fala. Né? É a Cristiane que está perguntando, Simone, cita-se os desafios, ação em educação, em saúde e a falta de interdisciplinaridade no município de Alagoinhas. Né? Como é que está sendo esse trabalho lá? Ela também questionou como é que está sendo o trabalho em Alagoinhas na questão do tratamento, né, da política com a Covid-19. Como é que está acontecendo lá em Alagoinhas? Bem, né? Tem uma curiosidade dela aí. Certo. Cristiane, né, Cristiane? Minha querida, é o seguinte... Cristiane Vilas Boas. Cristiane Vilas Boas. Aqui em Alagoinhas é o seguinte... Houve toque de recolher, ainda está havendo, a partir das 20 horas. Foi fechado o comércio até as 14 horas. São as estratégias que eles estão usando para a diminuição do Covid-19. Na realidade, as pessoas não estão acreditando e estão indo para o comércio, estão indo para a rua. Eu, como pessoa, né, daqui, eu acredito que as políticas públicas que deveriam serem direcionadas a essa questão deveria ser mais fiscalização, para que menos pessoas fossem contaminadas, porque aqui nós estamos em 1.200 contaminados. E, assim, a questão também das pessoas da saúde, né, da área da saúde. As pessoas da área da saúde, elas estão sendo aplaudidas, mas às vezes recebe o salário, às vezes fora da data, um pouquinho, mas isso acontece em algumas cidades, né, alguns municípios, e também tem a questão de EPIs. Uma das coisas que a Alagoinhas fez, que eu adotei, pegou as pessoas que trabalham, os funcionários, né, da área da saúde, e levou para fazer uma perícia. Aqueles que estavam com questão de comorbidades foram afastados do trabalho, assim, para trabalhar em casa. Pelo menos os agentes comunitários de saúde receberam tablets, onde nesses tablets eles estão fazendo a sincronização todos os dias, diretamente com o município. Essa sincronização está sendo feita também com cadastro único, né, o cadastro da família, de cada família. Alguns estão trabalhando com WhatsApp, aqueles que têm comorbidade que não pode estar indo na casa. Inclusive, no bairro em que eu trabalho, que tem o PSF, tem 140 pessoas, né, foram 140 pessoas contaminadas, mas a gente orienta e as pessoas não fazem como a gente orienta. Certo? Na questão de saúde, de educação, eu devo dizer o seguinte, na questão da educação está um pouco defasado, porque as crianças estão realmente sem ir à escola, e, infelizmente, nós não sabemos como é que eles vão resolver essa situação, porque é uma situação difícil, a gente não pode mandar as crianças para as escolas, né? Porque ainda não há uma vacina. Como o colega complicado, como o colega falou aí, que vai ter um pouco de demora ainda, né? Porque a gente não pode pegar a vacina e ir dando vacina nas pessoas assim, sem a gente ter a certeza de que não vai fazer mal, né? Nós queremos a cura e não sair matando mais gente. E, inclusive, o prefeito da cidade também foi contaminado pelo Covid-19. Oi. Não, tudo bem. Diga, Moisés.
Não, tudo bem. Tá me ouvindo? Ah, tá Estou me lhe ouvindo? ouvindo. Não, é porque surgiu uma pergunta agora Estou para a sim. Ana. Né? Isso, aí Ah, agradecemos pode pela passar para a resposta, Ana. né? Aí surgiu uma pergunta para a Ana. Tá ouvindo aí, Ana? Pode passar. Beleza? A pergunta da nossa presidente Mônica, né? A política pública do programa Corra para o Abraço tem algumas questões a serem trabalhadas. Qual a sua opinião? O programa Corra por Abraço, a gente sabe que ele é extremamente importante e bastante incisivo no atendimento das demandas da população em situação de rua. Só que nesses últimos anos ele está meio que fragilizado, né? O que está faltando de fato é um incentivo dos governantes para que esse programa seja, assim como o Corra para o Abraço, e tem outro também que eu esqueci agora o dia, que é consultório de rua também, né? Tem um consultório de rua e o Corra para o Abraço. São dois programas extremamente indispensáveis para atender as demandas da população em situação de rua. E a gente sabe que a população em situação de rua entra governo, sai governo e ele continua sendo um público invisível aos governantes. O programa Corra para o Abraço ele é bastante interessante e, de fato, dá resposta impactante para as demandas da população em situação de rua. Mas ele é muito pequeno. Falta muito mais ser expandido, né? O que falta é o que eu estou dizendo. O que falta é vontade política dos governantes e incluir na agenda essas políticas. Então, porque assim, se de fato não entrar na agenda política do governante, não adianta a gente estar aqui dizendo isso. Adianta porque talvez a nossa voz seja ecoada, né, e faça chegar a quem de fato possa fazer alguma coisa para mudar essa realidade que está posta. Mas como ele diz, a política de atendimento à população em situação de rua no município de Salvador é bastante defasada. O número de UA é insuficiente, que é as unidades de acolhimento institucional, de centro próprio também, e a gente só vê o número da população em situação de rua cada vez mais crescente. É muita gente na rua, gente. Tem gente na rua que vai só para mendigar e volta para casa, e tem as pessoas que, de fato, vivem em situação de rua, e que precisa, de fato, os governantes voltar os olhos e as ações para esse contingente populacional que é cada vez mais crescente. Política pública como um todo, gente, é o que está precisando. Pronto, né? A Ana deu a sua participação. Nosso horário já está estourando mesmo, né? Deixar para o finalzinho aí para Ana e Simone se despedirem, tá? E nós voltamos a falar a questão, né? Vamos trabalhar uma política pública social inteligente, vamos trabalhar uma política pública social, né, de integração, né, de inserção, de acompanhamento. Nós temos uma vigilância socioassistencial, que é uma política pública da assistência, né, que muitas vezes não funciona em muitos municípios. Tem município que não tem a vigilância socioassistencial, e é uma base importante da política de assistência, né? Porque é de lá que nós vamos ver, nós vamos enxergar, nós vamos ver demandas, nós vamos encontrar o público, né? O nosso público. Temos o auxílio emergencial aí, temos a entrega de cestas básicas, e eu não sei, eu observo assim, e não estou vendo, não vi a participação da assistência social diretamente envolvida com o problema. O auxílio emergencial foi jogado. Eu não vi planejamento, né? Não vi uma orientação, não vi uma consulta ao social, porque constitucionalmente o auxílio emergencial é um programa da política de assistência social, transferência de renda. E eu não vi essa participação do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania só fez o acordo com a Caixa, vamos embora pegar, vamos colocar lá, e agora está refletindo o que está refletindo, né? Muitas pessoas recebendo sem direito, né? Sem estar com direito de receber,
né? Sistema falho, porque sistema falha mesmo. Aí o sistema deixa passar o cara lá que é milionário, o cara lá que tem um Costa, tem um Porsche, né? O cara lá que é militar, o filho do prefeito, não sei nem se o filho do... Deixa para lá, né? O filho do prefeito tá lá dentro também. Então, são situações, gente, que a gente precisa acordar. Nós temos que estar participantes da política pública, né? Nesse tempo de pandemia, vai surgir muitas outras coisas. Emanuel deu um prazo assim, até dezembro nós vamos estar nisso, mas eu não creio não, viu, Emanuel? Né? Porque a gente não está vendo um planejamento para isso. O governo estadual faz um planejamento, suas prefeituras fazem o planejamento, o governo federal planeja, né? Vamos colocar entre aspas assim, planeja, mas não tem um direcionamento certo para você chegar. Vamos tentar acabar. O cidadão usa do direito do ir e vir, direito constitucional. O cidadão usa do direito para não usar a máscara, mas também não pensa no dever dele, porque todo cidadão de direito tem seu dever também. Nós não temos só direito, né? O dever dele é não contagiar o outro. Porque se eu não estou usando a máscara, eu estou contagiando o outro. É uma política pública de saúde, gente. Então, nós precisamos estar pensando nessa situação e estarmos empenhados, enquanto assistentes sociais, a orientar, né? Explicar, dar o entendimento à nossa classe que nós trabalhamos, que é a classe mais vulnerável da população. Muitas vezes precisa e não sabe onde buscar. E nós estamos aqui para quê? Fazer valer o direito do cidadão a participar de nossas políticas públicas, principalmente social. Vou passar para a Ana, né, se despedir de nossa live, já de antemão agradecendo, né, pela presidente da ABAPS, Mônica Andrade, agradecendo a sua participação, viu, Ana? E já agradecemos a sua participação. A Mônica Andrade manda abraço para você, né? E agradecendo muito, porque foi muito valorosa a sua participação e muito obrigado. Pessoalmente e pela BAPS, né? Pois é. Vamos assim, espero que a discussão tenha feito com que nossos colegas reflitam da necessidade da luta permanente, da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que esse é o que a gente sempre defende, que nós tenhamos espaço ocupacional para entrar cada vez mais, e para isso a gente precisa lutar por políticas públicas de fato efetivas, em que exista mais e mais políticas de Estado e não do governo, porque os governos passam e o Estado ele é permanente. Então, assim, a nossa luta enquanto assistente social, ela nunca deve cessar. Lutar contra esse projeto que está aí é o nosso dever, porque jamais devemos legitimar interesses que verdadeiramente não nos representam, porque não nos representam enquanto sujeito de direito ou quanto sujeito partícipe das políticas públicas, porque o assistente social ele é partícipe, como bem diz Marilda Yamamoto. Então, diz assim, a assistente social é imprescindível nesse momento crítico que nós vivemos, para atender às demandas dos vulnerados e vulneráveis, e o momento eleitoral agora que nós vivemos, que espero que tenhamos consciência do poder de voto e também de nós, enquanto sujeitos partícipes na construção da cidadania dos nossos demandantes, que façamos com que eles pensem a importância do voto, que é interessante que a gente saiba isso, porque votar não é troca de favor, não é votar porque alguém deu isso e aquilo outro, o voto é um direito nosso, é um dever. A gente vota porque é dever e também nós temos o dever e o direito de votar e ser votado. Então, assim, que esse momento que seja para que nós reflitamos da necessidade de sermos atuantes, de sermos partícipes, de cobrar, de falar com os nossos demandantes que eles são sujeitos do direito e que a política na qual nós estamos atuando não é uma benesse, é um direito, e que vamos à luta, porque o cenário que está desenhando com esse governo que está aí não é nada animador.
mas não vamos desistir, porque a nossa profissão é de luta e resistência, sempre foi, a nossa categoria não é bem vista por governo do tipo esse que está aí, porque sabe que a nossa categoria, de fato, é combativa a esse tipo de política, da necropolítica, o que a gente está vendo agora, da ineficiência do governo federal no combate ao coronavírus, porque é um dos piores governantes do mundo no que diz respeito à atuação, como se deve atuar um governante, que de fato ele faz é incentivar a aglomeração e as pessoas desdenhar dos efeitos desastrosos da pandemia, são negacionistas, mas o que esperar das pessoas que acham que a Terra é plana? Então, a gente não deve esperar mais nada, né? Que eles duvidam, eles querem refutar Einstein, eles querem refutar e não conseguem. Quem é seguidor e adepto de Olavo de Carvalho, a gente não deve esperar mais nada, porque é um inculto, um astrólogo que sequer tem um ensino médio, e que é o guru dessa gente toda que está destruindo os anseios de a gente viver numa sociedade mais justa e igualitária, com políticas públicas voltadas para atender, de fato, as necessidades daqueles que precisam ou venham precisar. E vamos à luta, companheiro, porque a luta é árdua. Isso aí. Obrigado, Aninha. Simone, cadê você, menina? Venha fazer suas considerações finais com a gente aqui. Simone. Ok, olha eu aqui. Olá. Tá me vendo? Pronto, beleza. Ouvindo? Beleza. Gente, okay. É o seguinte, a nossa amiga, a colega Ana, falou muito bem, tá de parabéns, é isso mesmo, a gente tem que ir à luta mesmo, a nossa categoria tem que ir à luta, e uma das coisas importantes que a nossa categoria deve fazer é buscar também os nossos direitos. A gente orienta o usuário a buscar os seus direitos, mas também, como assistentes sociais, temos direitos, nós temos direitos a estar inseridos em escolas públicas ou particulares, nós temos direito a estar inseridos em PSFs, porque, como o colega Moisés falou, isso que aconteceu aí, dessa liberação desse dinheiro, sem passar por os assistentes sociais, trouxe graves prejuízos aos cofres do nosso governo, porque o assistente social, ele tem o seu lugar, ele sabe analisar, ele vai buscar, ele vai na casa, ele vai sentar, ele vai ver a necessidade. Então, realmente, as pessoas que irão ter direito são as pessoas que têm necessidade. Teve uma pessoa, rapidamente, que fez uma pergunta, que eu não concluí, foi falando sobre, parece que as políticas em Alagoinhas, como é que estava e tal. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, a política em Alagoinhas é aquilo que eu tinha falado, né? Eu acredito que poderia ser muito melhor, que eu acho que o comércio, se está aumentando os casos, o comércio deveria ser fechado, né? E enfatizando mais ainda a necessidade que nós temos, não só de assistentes sociais, como de psicólogos e assistentes sociais para estar cuidando dessas pessoas, para estar tratando as pessoas. Porque nós estamos, sim, numa situação de calamidade pública. Nós estamos, sim, necessitando de pessoas que tenham realmente determinação. Quero voltar a dizer novamente sobre o trabalho do legislativo, que é do vereador, porque eu estou pré-candidata pelo Avante, então quero dizer a vocês que o trabalho do legislador é fiscalizar, não é fazer projetos, é fiscalizar os projetos e cobrar do executivo. Então, eu quero dizer a vocês que eu vou estar aqui representando não só a categoria de assistentes sociais, como também a categoria de agentes comunitários de saúde, representando o povo. Eu não quero ser moeda de troca, como eu vejo muitos candidatos a serem. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para como moeda de troca. Então, queremos trabalhar sério. Então, nosso trabalho é esse. Agradeço a Mônica, nossa presidente, pela oportunidade. Estou junto com a BASP. Está mandando um abraço para você mais. Aí. Não solto a BASP aí, nunca mais. Tá mandando um abraço. Diga a ela que eu amo ela e que com certeza a gente vai se abraçar pessoalmente. Você também é uma pessoa que eu simpatizei muito, a nossa companheira Ana, Gessé, etc. São muitas as pessoas. Quero mandar um beijo, um abraço a todos vocês que estão aí nos ouvindo e as pessoas que entraram aí para poder estar assistindo a nossa live.
e que outras venham para Beijão, que as Simone. pessoas esclarecidas. Beijão, um grande abraço. Com certeza. Estamos pensando em ver aí um seminário online, viu? Emanuel, fazer sua despedida aí. Agora meu computador que deu problema. Emanuel, pode falar. Tá me ouvindo? Meu computador travou aqui. Vamos, Noel, aí. Ah, agora sim. Pois parabéns, quero parabenizar a Simone, né, pelo debate, a professora Ana, o companheiro Moisés, que está conduzindo aí a mediação. Só para encerrar, gostaria de colocar para todos que estão interagindo com a gente, nesse evento webinário, e provocar a todos nós, assistentes sociais, e de maneira particular você, Simone, que está diretamente no embate político partidário. O vereador tem um papel também fundamental. Ih, cadê ele? O momento agora em que a campanha está se dando muito também através de debates via internet, e a gente, como assistente social, todos aqueles candidatos que nós temos no relacionamento, vamos aproveitar e provocar a discussão em torno da inserção do assistente social nos espaços socioocupacionais do nosso município, na saúde, na educação, na cultura e nos demais, porque nós estamos conscientes que podemos ajudar, temos expertise de articulação e, nesse momento de pandemia, a gente ficou bem exposto que a falta que um assistente social faz dentro das políticas públicas de cada espaço, de cada território. Então, é a hora da gente provocar os candidatos a incluir nos seus programas de governo a inserção do assistente social nos demais espaços socioocupacionais para que a gente possa desenvolver uma política pública de qualidade e realmente enfrentar essas questões, né, essas expressões da questão social que agora estão mais expostas do que nunca. É nesse momento de crise em que as mudanças se processam com mais velocidade. Então, aproveitemos essa oportunidade, aproveitemos essa dificuldade para que a gente possa nos fortalecer e, ao nos fortalecer, fortalecer toda a classe que precisa da assistência das políticas públicas. Uma boa noite a todos, um beijo no coração. É isso aí, Emanuel. Obrigado pela participação também, companheiro. Você é bala, né? Bom, gente, vamos agora encerrando, né, nossa participação aqui nessa mais uma live, né, da nossa associação. E esperemos, né? Aqui está travando um pouquinho, é assim mesmo. Né? Acontece dessa forma mesmo, a coisa é ao vivo, e a gente não tem uma certa experiência com a coisa, a gente vai fazendo, e essa é a terceira live. Gostaria de agradecer a participação, né, de todos, agradecer ao George, que participou com a gente, Cristiane Vilas Boas, Ana Patrícia Santos, a Pati, né, a Cristiane Dória, que no dia 3 de agosto também está fazendo uma live com o nosso companheiro Agostinho, na FENAS, da FENAS, né, dia 3 de agosto, às 20 horas, se não me falha a memória, né, Cris? Marcos Santos também, a Mônica. Marcos Santos é lá de Petrolina, de Pernambuco, está nos assistindo. O Val Silva, a querida amiga Raquel Santos, né, uma grande amiga, uma grande companheira. Milena França, Raquel Maia, Mônica Andrade, já falei, né, a nossa presidente. Geisa Chaussard, eu acho que é isso, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Então, gente, muito obrigado pela participação, uma boa noite, durmam bem, vamos pensar em políticas públicas
que é realmente efetivas, né? Que seja realmente eficazes e que venha trazer melhoria para a nossa população e nossa categoria, tá? Obrigado, uma boa noite para todos.